Nosso grupo, composto por Isabela Scarabelli, Tainara Marini, Tatiane Vitória, irá apresentar o sistema de arquivos FAT32. FAT32, ou Tabela de Alocação de Arquivos, foi o sistema criado para ser o sistema de arquivos oficial do MS-DOS. O FAT tem o seu funcionamento baseado em uma tabela representativa que possui a capacidade de indicar onde estão os dados de cada arquivo. A tabela usada neste modelo de sistema tem a função de guiar onde está localizado cada bloco e também onde estão divididos os arquivos gravados. Sobre as características gerais da implementação do FAT32, o FAT32 é estruturado em formato de tabela, por isso o seu nome, Tabela de Alocação de Arquivos. Nessa tabela, ele armazena as informações sobre a localização de cada arquivo dentro da unidade de mídia. Assim, é possível salvar, modificar ou remover o arquivo, localizando os dados do arquivo na tabela de alocação. O arquivo é dividido em blocos dentro da unidade, e nem sempre é salvo por completo em blocos sequenciais. Isso faz com que o mesmo arquivo esteja espalhado em blocos por toda a unidade. Daí, surge a necessidade de uma tabela para localizar e juntar todas as partes do arquivo para que o usuário possa realizar o acesso. Existe journaling no FAT32? O FAT32 não é um sistema de arquivos journaling, o que significa que a corrupção de arquivos pode ocorrer com muito mais facilidade. Com isso, se o computador, por exemplo, sofrer uma interrupção de energia elétrica bem no meio de uma gravação de arquivo, o sistema precisará de uma longa operação de escaneamento de disco, o ScanDisk no Windows e o FSCK no Linux, para que o sistema possa se recuperar. Características técnicas. O FAT32 é um sistema de arquivo mais antigo que não é tão eficiente quanto o NTFS, mas que oferece uma maior compatibilidade. O Windows 95 ASR2, o Windows 98 e o Windows ME suportam o sistema de arquivos FAT32. Além disso, algumas Smart TVs apenas realizam leitura de FAT32. O Microsoft Windows NT 4.0 não oferece suporte a sistema de arquivos, e o Microsoft Windows 2000 suporta apenas partições FAT32 de até 32 GB. Desde o Windows 7, a opção de forçar a formatação em FAT32 começou a se tornar restrita. No Windows 10, por exemplo, o sistema impede que esse sistema de arquivos seja aplicado em uma grande quantidade de cartões de memória, pendrives e até mesmo HDs externos. Para resolvermos isso, foi criada a FAT32 Format, no Windows 10, que permite formatação de dispositivos de armazenamento no sistema de arquivos FAT32. O sistema de arquivos aqui discutido permite um tamanho padrão do cluster de 4 KB e apresenta suporte a disco rígido EIDE, que é quando a unidade pode se conectar diretamente ao controlador da placa-mãe com mais de 2 GB. O FAT32 suporta unidades de até 2 TB. Ele usa espaço de maneira mais eficiente, além de usar clusters menores, isto é, clusters de 4 KB para unidades de até 8 GB, resultando no uso de 10 a 15% mais eficiente do espaço em disco relativo ao FAT ou ao FAT16. Ele pode também alterar o local da pasta raiz e usar a cópia de backup da tabela de alocação de arquivos e não a cópia padrão. Além disso, o registro de inicialização em unidades FAT32 é expandido para incluir uma cópia de backup das estruturas de dados críticos. Portanto, as unidades FAT32 são menos sujeitas a um único ponto de falha do que as unidades FAT16 já existentes. O FAT32 é mais flexível. A pasta raiz em uma unidade FAT32 é uma cadeia comum do cluster, de modo que pode ser localizada em qualquer lugar na unidade.
Além disso, o espelhamento da tabela de alocação de arquivos pode ser desativado, permitindo que uma cópia da tabela de alocação de arquivos diferente da primeira seja ativada. Esses recursos permitem um ajuste dinâmico das partições FAT32. O FAT32 apresenta algumas vantagens. Dentre elas temos: ocupa menos espaço no disco USB e trabalha de forma mais rápida com menos uso de memória. O FAT32 foi lançado pela Microsoft em 1996 e era o sistema de arquivos do Windows 95 e do Windows 98, sendo compatível com o Windows 2000 e XP. O Windows NT permitia criar partições FAT de até 4 GB usando clusters de 64 KB, mas este foi um recurso pouco usado, devido ao desperdício de espaço. A versão original do Windows 95 suportava apenas o FAT16, obrigando quem possuía HDs maiores que 2 GB a dividi-los em duas ou mais partições e lidar com o desperdício de espaço causado pelos clusters de 32 KB. A solução foi a criação do sistema FAT32, que foi incorporado no Windows 95 OS R2 e continuou sendo usado nas versões seguintes. A principal evolução foi o uso de endereços de 32 bits para o endereçamento dos clusters, o que possibilita a criação de partições muito maiores, de até 2 TB. Isso foi possível porque o Windows 95 era um sistema de 32 bits, ao contrário do MS-DOS e do Windows 3.1, que eram sistemas de 16 bits. O FAT32 tem suporte para leitura e gravação dos arquivos em computadores com algumas versões Windows, Linux e macOS, e todos os sistemas operacionais e gravação dos arquivos em aparelhos e videogames que possuem porta USB. No entanto, esse sistema não permite que arquivos individuais ultrapassem 4 GB de tamanho. A tabela a seguir apresenta uma visão geral da ordem das estruturas em uma partição ou disco FAT. Então, temos divididos em 4 regiões: setores reservados, região FAT, região do diretório raiz e região de dados. A estrutura do volume do FAT32 é constituída por setor de inicialização de partição FAT, tabela de alocação de arquivos FAT, pasta raiz FAT, estrutura de pastas FAT, recursos do FAT32. Agora sobre os metadados. O FAT32 não possui metadados, já que ele é estruturado em formato de tabela, na qual ele armazena as informações sobre a localização de cada arquivo dentro da unidade de mídia, tornando possível fazer modificações, salvar ou remover o arquivo, localizando os dados do arquivo na tabela de alocação. Assim, não se faz necessária a utilização de metadados.